Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Encontros. Aqui no comando, a vossa Luri e a minha querida co-host, Wanda Chimonde. Esse set, esse espaço incrível que nos permite as conversas do vosso talk show preferido, está todo produzido, oferecido pela Tigra, a quem agradecemos imenso, que iniciou no mês de março esta caminhada, vamos assim dizer, junto com o Encontros. Esse conforto nós temos via Kinda Home e o time todo, vocês conhecem, principalmente da produção, que está todo a cargo da obra Primata. A todos, muito obrigada. Elma e essas caras lindas de todos os convidados, até os homens, que agora já aprenderam que podem se maquiar e nada cai no corpo deles. Então... Para hoje, já disse, estamos aqui com os homens, porque o tema é muito específico. Hoje nós queremos falar, mentira, não é desculpa, o foco dessa discussão é, sem dúvida, um assunto que resultou do último episódio, que foi a maternidade. Está comprovado cientificamente que a presença de um homem na criação e no cuidado, um segundo cuidador além da mãe, na vida de uma criança, transforma tudo. Transforma a vida desta mãe, que passa a ter apoio, transforma a vida da criança, que se desenvolve com pai e mãe, vamos aqui discutir os ganhos a todos os níveis que isso pode trazer, e também transforma a vida deste homem, que tem então a seu cargo uma criança para educar, para cuidar, muito mais do que apenas parir. Os homens não parem crianças. Do que progenitor, né? Do que ser um progenitor. Portanto, é sobre isso que nós vamos falar. Vamos falar sobre aquilo que é a importância percebida da presença masculina na vida dos nossos filhos. Para isso, nós chamamos pessoas incríveis. Se eu gostasse de mim própria, não juntava este grupo, mas claramente que eu não tenho assim muito afeto por mim própria e, portanto, além de discutir com eles em off e quase sempre perder, decidi discutir com eles no on e perder ao vivo. Então, para hoje, nós temos aqui... Vou começar vou deixar que eles até se apresentem, ok? Acho que é mais fácil, demora menos. Vou começar ali pelo meu lado... Direito. Não sei o que é direito esquerdo, sabe? Eu sou Pelo meu lado direito. Lima, força. Eu sou o mais santo de todos, né? Lima Ranja, né? Aceitei esse convite. Nunca me convidaram para lutar, mas vamos ver, né? Quem sai a ganhar, né? Quero que digas nome, idade e quantos filhos. Yeah. Ok, Lima Ranja, 32, 3 filhos. 3, não, 2 que eu me lembro, 3. É duro, é duro. Meu nome é Marco Vitor, eu tenho 41 anos e sou pai de 6 filhos maravilhosos. Muito bem. Eu vou deixar os pais apresentarem isso primeiro. Estás bem, Micaela? Eu sou António Cristóvão, 50 anos, pai de 3 filhos biológicos e uma porrada de filhos não biológicos. Boa. Keita. O Keita. Keita Mayanda, 42 anos, uma filha biológica e milhões de filhos ideológicos. Sou pai de vocês todos. Isso é uma coisa do rap, né? Eu sou vosso pai. Aqui entre nós, então, está Marinela Mendes, mãe de um filho, e é isso? Está amigo. Meus dragões também Eu sou a cortam. Micaela, já estava aqui no episódio passado, Micaela Monteiro, 34 anos, quase a fazer 35 este mês. É verdade. Yes. E uma filha de 2 anos e qualquer coisa. Wanda? Sou a Wanda Chimonde da Costa, mãe de 3 filhos. A mais velhinha está agora com 13 anos e o mais novo com 6. Muito bem. Uma grande alegria. Muito bem. O que é que isso faz? Por que é que isso é bom? Primeiro, percebemos a pluralidade de idades, que acho que não foge muito. Não A foge. Micotito será aqui a mais nova, Bebê. mas estamos a falar de pessoas já adultas com alguma... Não, ele também. O Lima, 33. Ah, Não, está bem equilibrado. Dos filhos. não, de idade. Idade. Pronto. Mas basicamente... Uai, eu tenho... O Dembele é o... Mas a sua idade, tu 16. tens 32 a fazer 33. E a Mica- Mas eu sou mais velho, tenho 50. Pronto, então temos aqui dos 33, meu Deus. Temos dos 33 aos 50. Acho que é uma idade que... uma faixa etária que traz alguma experiência e nem todos nós viemos
das mesmas experiências nem de maternidade, nem de paternidade. Há pessoas casadas, há pessoas separadas, há pessoas em união de facto, há pessoas que já foram casadas. Portanto, eu acho que esta pluralidade, esta diversidade permite uma conversa bem interessante, ok? Eu fiz uma pergunta às mulheres no início do episódio passado, que é como é que foi o contacto com a paternidade? Acreditamos que este início também define muita coisa. Havia mulheres a quem foi um susto, havia mulheres que programaram e deitaram-se na hora X, que a temperatura estava X, para poder ter o bebê, e há pessoas que foi mais, ok, tá bom, se calhar vou ter que fazer isso, essa pessoa sou eu. E, portanto, o que nós queremos aqui é que também cada um de vocês partilhe um pouco de como é que foi a primeira experiência com essa coisa de vou ser papá. Podemos começar com Lima mesmo. Ok. O Lima está marcado para ser o primeiro. Yeah. Comigo foi um bocadinho estranho, revoltante, né? Mas com o tempo, não vou dizer aceitação, mas ganhas consciência que vais ser responsável por uma vida, né? E tu começas a te programar para receber essa criança que vem. Eu era um indivíduo solteiro, sem nenhum relacionamento sério, de repente vou ser pai. Tipo, você recua os 30 passos, tipo, minha vida não é essa cena. Esse indivíduo vem por aí, como é que vai ser, como é que eu lhe passo a minha mensagem para o futuro, etc. A experiência sempre, a primeira é sempre a primeira. Quando vem o segundo, o terceiro já é. Mas a primeira é sempre a primeira. Acho que medo foi o que me tomou conta quando eu lhe peguei a primeira vez, né? Porque você não sabe fazer nada, literalmente nada. Nós somos nada no momento, né? Eles dependem da mãe, literalmente. Mas aquele contacto de pegares uma criança e saberes que não, eu sou progenitor e vou ter a responsabilidade de educar, alimentar, acompanhar e etc. É um processo libertador, porque o escrutínio é mesmo durante a gravidez. Tu pensas mil e uma, a gestação da mãe é... Tu não sabes ao certo o que é, porque, primeiro porque a mensagem que as mães nos passam é de sofrimento total, a gravidez é... Né? Estão sempre indigestas e etc. Então é um trabalho que nós vamos fazendo para tentar combater isso. Fora isso... Foi o teu início, né? O teu início foi isso. Medo e não estavas propriamente numa relação. Não estava numa relação e era algo novo. Né? Eu passei de filho a pai. Isso. Passei do indivíduo que só pensava em mim, agora tem que pensar por dois. Muito bem. Muito obrigada, Lima. Yeah, gostei. Muito obrigada, Lima. Bem honesto, pareceu. Foi, sim. Posso? Por favor, Kate. Olha, comigo foi exatamente o oposto. Uau. A minha filha nasceu dentro do casamento, foi uma criança planeada, desejada, veio exatamente 1 ano e 1 dia depois do casamento. Aliás, eu lembro-me que 1 semana depois de nos casarmos houve um jantar familiar onde foi-me dito: agora queremos alegrias. E obviamente a mensagem foi entendida. E nós trabalhamos, né? Nos primeiros meses, andamos aí, a porrada. Naqueles 2 dias antes do período de ovulação, blá blá blá, começávamos a trabalhar. A temperatura é Para empenhar, tu não podes estar aí em busca do prazer. Ok. Em Há um busca do objetivo. prazer futuro, que é... Ok. Posições específicas para fazer meninas. Exato. E nós fazemos filhos bonitos, tá? Então, Fazemos sim. Muito bom. Muito então, para bom. mim, assim, teve todo o início, depois o dia em que descobrimos a gravidez e contar às pessoas, e contar à família e a alegria, porque eu já era considerado um avô na altura, sem ter filhos. Então, para a minha família Foi foi mais tardio uau. para ti. Para os amigos Yeah. também, Kate. Para mim foi nice, porque eu estava exatamente na altura certa para ser pai. Pois. Eu sempre tive muito medo de uma gravidez que viesse antes, que viesse nos meus 20, que viesse... Enquanto eu não sentia que tinha condições financeiras ou mesmo Psicológicas mesmo, emocionais. mentais e interesse em ser pai. Porque para algumas pessoas o ser pai é uma imposição. Ok. Felizmente eu fugi sempre disso e consegui. A altura de ser pai foi exatamente
o desejo, querer. Bom. Muito bom. Toda essa jornada da gravidez, que na verdade, como disse o Lima, nós na verdade somos um bocado espectadores, nós não estamos ali com a criança, nós estamos a sentir tudo. E depois o nascimento, que eu infelizmente não acompanhei, porque foi noutro país, mas aquilo de teres a tua primeira criança, ou qualquer uma delas, eu só tenho uma filha, portanto eu não sei qual é a sensação de ter essa experiência repetida às vezes, mas teres a tua criança nos teus braços pela primeira vez é uma coisa impagável. E de lá para cá só tem sido alegrias. Boa. Boa, obrigada, Keita. Marco, vai. Eu quero partilhar a minha experiência, mas tenho que dizer só para esclarecer o meu irmão Keita, o meu irmão mais velho, tenho que lhe esclarecer que a sensação de pegar o meu 6º filho ao colo foi igual a pegar o meu primeiro filho ao colo. Mano, é um homem incrível. Só de falar fico tipo com lágrimas nos olhos, porque foi muito pouco tempo atrás, né? O meu filho nasceu agora há muito pouco tempo atrás, muitos poucos dias atrás, né? Então ainda estou com aquela sensação muito real. E quero-te dizer-vos a todos que a minha primeira sensação como pai foi completamente, o resumo-se a uma frase: minha mãe vai me bater. Essa foi a primeira frase que saiu da minha boca quando descobri que ia ser pai, aos 16 anos. E a mãe do meu filho já estava grávida de 6 meses e eu descobri pelo telefonema de um primo meu: como é o I? Está a ver a fulana? Está grávida? Eu, grande estilo que ela arranja, a mãe dela vai lhe bater. E ele rebenta: é teu. Tu não foste informado? Nunca vi nada de bom. E eu, um silêncio assim terrível, e depois as primeiras palavras que saíram da minha boca foi: A minha mãe vai me bater. Para tu teres noção do nível de infantilidade que eu... São as mães. O nível de infantilidade era tão grande que o teu primeiro pensamento não é como é que eu vou fazer para ser pai, para criar, para cuidar. Não Sustentar. é. O teu primeiro pensamento é: como é que eu vou contar esse nome na minha velha? Como é que eu vou conseguir resistir a essa porrada que vai me dar, porque essa vai ser grande? Então o pensamento andava à volta disso, né? Mas depois disso tudo, eu, infelizmente, no caso do Edgar, que é o meu filho mais velho, que tem 23 anos, eu não tive a possibilidade de estar no parto. Eu estudava fora, ele nasceu cá em Angola, e eu só conheci o Edgar, ele já tinha 5 meses. Né? Eu conheci o Edgar. É um bebê bem fofo, bem nutrido. O Edgar nasceu, eu já tinha 17 anos, então eu conheci o Edgar no meu aniversário. Eu ia fazer anos e conheci o Edgar nessa altura, ele tinha 5 meses, ele nasceu em setembro e eu faço anos em fevereiro. Então, a sensação de saber que tinha sido o pai do Edgar, eu vivia na Inglaterra na altura, recebi uma chamada da minha mãe a dizer que, olha, o bebê já nasceu. Aquele momento em que eu soube que o bebê nasceu, o meu primeiro pensamento foi: que negócio é que eu vou fazer para ter dinheiro? Foi exatamente como eu entrei na vida dos negócios, foi a pensar em poder comprar pelo menos umas peças de roupa para o Edgar. Estás a ver? Porque a questão do sustento, porque eu fui criado num regime super protecionista dos meus pais e a partir de uma certa idade tive sempre tudo sem ter que me esforçar muito. Para mim, a questão do sustento como tal não vinha à minha cabeça. Porque eu sabia que não ia lhe faltar nada, porque o meu pai e a minha mãe iam dar. Uau. Então, o que me vinha à cabeça era: eu de vez em quando quero comprar uma roupa que compro para mim, igual a para o meu filho. Porque é um pensamento de puto, de eu quero um gêmeo, um mini-mim. Exatamente. Então, tu só começas a ter verdadeira noção da realidade quando és exposto a alguns outros desafios que a minha mãe fez o favor de me criar ao longo da infância do Edgar, para que eu ganhasse consciência de que és pai. Agora é sério. Ganhei consciência de modo tão claro que fiquei 11 anos sem fazer mais nenhum bebê, mano. Uau. Muito bom. Quanto tempo de intervalo entre os... 11 anos. António. Ok. Eu tenho 3 filhos, a minha experiência é um bocadinho diferente. Eu tenho 2 momentos na minha experiência. O primeiro momento foi maravilhoso.
Não esperávamos, mas pronto, tínhamos uma relação estável. Eu já trabalhava, tinha um bom emprego, já era docente universitário. O meu salário naquele tempo do dólar, acho que o dólar era 7 ou 8, era um salário maravilhoso. Estava ali uma história. Diz? Essa vossa saudade aqui não, é? Essa vossa saudade dessa hora aqui não. Foi naquela altura e depois pronto, na minha família nunca mais tinham tido uma criança e quando eu anunciei que tinha engravidado uma rapariga, ficaram todos muito contentes. A gravidez foi muito bem recebida, eu não tive problemas nenhuns, preparamos o pedido, fizemos o casamento, foi tudo uma maravilha. Casamos, o filho veio, ela foi recebida com pompa e circunstância. A minha atenção está a subir porque eu estou à espera do mais. Mas... Então vai te matar. Criada com todo amor, criada com todo carinho. Pensa, Tito. Nunca tive realmente o peso de sentir que tinha que me esforçar e etc, porque aquilo que eu fazia naquela altura dava para dar o sustento. Não tinha, pronto, era casado ainda, né? A minha esposa tinha na altura uma presença muito forte nas crianças, eu viajava muito, tinha uma vida maravilhosa, alegre, festas e etc. Por isso é que a minha Tito vai morrer. Depois veio a separação. Vai me matar. Por que eu continuei estou a ter ainda? uma vida maravilhosa, porque entretanto os meus filhos ficam com a mãe. Sabes que só perguntamos como é que foi a receber a maternidade. Deixa o tio Toy. Não, Eu só estou perguntamos, porque ele está avançado Não, os tio Toy, capítulos. deixa Calma. Não, Só não perguntamos como é que foi a primeira... Não, a minha primeira Isso, experiência. é só essa é a pergunta. Não, a Isso. primeira experiência foi maravilhosa. Não, mas não ele- senti peso. Estava aí. Consegui ser, do ponto de vista... Era para frente. Ele vai nos matar hoje. Continua. Eu estava... Eu sustento. Eu já queria e a ouvir. presença, epá, foi maravilhoso. Muito bom. Depois temos outros momentos. Claro. Eu queria as cenas do próximo capítulo. Nós vamos chegar nesses momentos. Bom, o que é que a gente percebeu aqui, que eu gostaria um bocadinho também que as mulheres agora falassem, né? Ai, vida, que Na lindo. realidade, o que eu consegui ler é que para aqueles que foi uma surpresa, que não foi tão programado, que foi o caso do Keita, o caso do Toy, foi dentro mais de um relacionamento, já o Lima e o Marquito estão aqui muito numa surpresa. Eu queria que nós meio que falássemos com eles, porque eles mostraram a sensação. E eu sei que nós também a sentimos, ou seja, apesar de sermos nós a dar a notícia àquela pessoa, não quer dizer que nós, quando estamos na situação, que eu acredito que é a situação dessas pessoas, não estarem tão em relacionamentos, não sei, de repente ter que dizer isso para nós também. Só queria que fizéssemos aqui as pazes com esse momento, que nós também recebemos uma informação e que temos que dizer a alguém E não sabem qual vai ser a reação, porque eles na realidade estão a dizer que eu senti-me assim. Às vezes nós só dizemos é mau, fugiu a responsabilidade, não bateu palminhas, porque nós vemos que no Nos YouTube e na filmes, novela nos caem-lhe filmes. umas lágrimas, vem uma música. E depois, quando a vida real é uma cara olhar para ti e vais fazer o que agora? Que é uma pergunta que se faz muito, porque ele não vai te dizer o que é que ele quer que tu faças, porque também eles sabem que vão ficar depois marcados o resto da vida, então eles estão numa frieza que às vezes nos magoa porque temos uma expectativa de acolhimento diferente. E, portanto, o que eu senti aqui foi essa forma como eles contaram isso e nós deste lado, não sei se nos faz algum efeito. Desculpa, peço desculpas, Marina, sem querer interromper e sem querer Pode quebrar a interromper à dinâmica. vontade. Eu acho que é importante que eu adicione só uma questão aqui na minha experiência, que foi, tu sabes que infelizmente nós, muito resultado daquilo que foi o nosso processo de formatação colonial e tudo mais, as famílias criam uma certa expectativa sobre com quem tu vais fazer filhos. Claro. Ok. E eu lembro-me que nessa altura, em que a mãe do meu filho ficou grávida, uma tia minha, que só pelo bem-estar da saúde dela, é que eu não vou dizer o nome porque dizia sem stress, veio conversar comigo para me convencer a dizer que o filho não era meu. Que cru. Porque a menina não fazia parte Isso. daquilo que era Eu vou assustar. supostamente O desenho. Não é Mas nenhum, mas Não, da não cabeça está. dela Mas era.
na das cabeça pessoas, Ver a dela. pressão que eles da tia. sofrem. Vocês também Não sofrem era- isso, né? Não era, E vindo de uma mulher. Não era aquela pessoa, supostamente, que tu, menino que já vives na Inglaterra, vais fazer filho. É a filha da vizinha, da tua avó. Como é? Nós já estamos a sair do bairro da avó, você ainda está a fazer mais... Já está voltando? Está Infelizmente é isso ainda. Então, estás a ver, meu irmão? E aí esta situação para mim foi muito, mas muito... foi uma coisa assim muito desafiante, porque quando há a conversa das famílias, começa a tal conversa, esta tia presente, a tia que lança já a isca, porque supostamente já convenci o meu sobrinho Que vai negar. a negar e a seguir a mesma linha de pensamento. Só que o sobrinho, como já nasceu revu, a tia acabou de dizer isso. Eu disse, não, a tia que está-me a obrigar a dizer isso, porque eu sozinho fiz as minhas contas e é mesmo meu. Pois, miúdo Há que esta estuda pressão até matemática. familiar em relação a este momento. Yeah. No teu caso. No meu caso específico. E há muitos casos parecidos, né? E essa história foi contada ao meu filho com 10 anos de idade pela mãe à metade. Nós estamos a- Estás a ver? Tipo, à metade, sem que aí a parte tá- da posição Do pai. do pai. Só que, graças a Deus, o meu filho sempre foi uma pessoa de comunicar comigo e mesmo com 10 anos veio-me contar. E eu disse, volta para a tua mãe e pede para ela contar o fim da história. Boa. Não só ele de comunicar, porque tu também criaste este hábito dele de comunicar. Isto Yeah, é claro que importante. sim. Claro que sim. Ou seja, Então, portanto, nós estamos aqui a falar disso, né? Que Interessante. há nem sempre essa pessoa que nós vamos às vezes diabolizar por causa dessa nossa tal expectativa em relação a como eles devem receber o momento, ou seja, o próprio momento em si carrega uma dinâmica, uma energia, né? Dependendo de a quem tu vais dar a mensagem, tu não podes esperar as flores e os confetes que uma mulher numa outra situação receberia. Isso para mim foi importante porque às vezes nós temos realmente expectativas erradas em relação a este momento. Outra coisa que eu gostaria de pôr aqui em cima da mesa é, todos vocês aceitaram, a bem ou mal, com mais ou menos tempo, que eram pais. Nós não falamos sobre o que é que nós achávamos. Desculpa. Fizeste a Tem razão, pergunta. Wanda. Yeah. Tem razão, desculpa. Eu fiz e depois ele falou e eu fugi. A mim, e por acaso esta história é engraçada, porque a mim quem me disse que eu estava grávida foi o pai da minha filha. Portanto, eu estava a passar mal, vou para a casa de banho e às tantas começo a ter assim uma visão literalmente do inferno e começo a dizer não pode ser. E eu lembro-me perfeitamente de me virar assim para a porta da casa de banho e ver o Marco assim encostado e dizer sim. E ele estar extremamente... Ele estava encantado com a notícia e eu é que estava ali no pânico de dizer, ai meu Deus do céu, mas eu nem sei se eu consigo bater as contas certas até o fim. Mas como é que eu vou fazer isto? Yeah. E, efetivamente, o apoio e a alegria, eu, no episódio passado, eu já tinha dito que uma das razões que me fez ter a Maísa, para além do pai dela, né, e nós estarmos bem, nós estarmos juntos, a viver na mesma casa, etc., e já numa relação de alguns anos, foi a idade da minha mãe, né? Então, o facto de eu querer que elas tivessem esta relação da avó para a neta, de neta para a avó, que eu acho que isto é das relações mais importantes da vida de uma pessoa, né? Para além de pai e mãe, como é evidente, a família à volta, quando é boa, né? Quando é uma família que a gente quer ver presente. Pronto, é como todas, né? Quem é nunca? como todas. Para mim era muito importante e sim, para mim a mim foi um choque. E a mim foi um choque, continua a ser. Foi um choque, mas tiveste uma rede logo. Sim, porque tive o uma próprio rede, companheiro sim, está ali, abraçou o momento. Da Então, idade, de tudo. Eu tenho uma pergunta antes de deixar a Wanda falar, porque senão vamos esquecer da minha pergunta, que é, ok, o momento em que vocês receberam os vossos filhos, mas qual foi, por exemplo, no caso do Marquito, o momento em que tu efetivamente tornaste pai? essa era a minha pergunta, mas que a Wanda não deixou fazer. Olha, estamos eu ia perguntar exatamente isso. Porque há um momento que eles sabem que... Não, Wanda, eras tu. Pronto. Tu querias Sim. falar. Esse Não, era mas depois. esta é que eu não preciso, eu tenho. Ela não precisa. Pronto, Também que homens mas... nunca chegam a ser pais, né? Yeah, é também isso, sabemos por isso é que eu vamos ia por chegar aí. lá. Também nunca chegam a ser pais. Certo. Verdade. Mas nós dissemos isto já, perdeste o episódio passado. Perdeu. Yeah, eu Então, nunca estamos gravados, vai ver depois. Em que há mães Calma. e há pessoas que têm filhos.
Wanda, diz o que tu querias contribuir para esta Pronto, parte. eu queria contribuir no sentido de que todos nós aqui acabamos por concordar, quando os filhos são feitos de forma planeada, o impacto negativo pode ser, ou seja, suprido, não pode ser Amenizado. amenizado, O susto, né? gerido, esse susto, tudo isto. Então, era para reforçar, porque nós estamos a falar para Claro. mulheres que vão ter filhos, que muitas delas não tiveram filhos. É bem verdade que a decisão de avançar com uma gravidez ou não é sempre da mulher. O corpo é da mulher e cabe a ela tomar a decisão. Não se deixem manipular, não se deixem chantagear. A decisão é sempre vossa. Mas há um preço a pagar quando se toma esse tipo de decisões. Porque Para ser compreensível. realmente aquele homem pode não estar preparado. Imagina que é verdade que eles deviam, quando um homem que não quer ter filho, devia se prevenir. Isto é o que está escrito, isto é o que se quer e assado cozido. Mas todos nós somos humanos e sabemos o que é que anda a acontecer por aí e dependendo da idade das pessoas. Filhos indesejados, não planeados acontecem. Há homens bem cuidados que não lhes vai acontecer, foi o Keita diz, por exemplo, teve o primeiro filho aos 40, mas a maioria vai aos 36, pronto. Mas a maioria vai acontecendo. Então, quando acontece e a mulher toma a decisão, é possível que não existam mesmo flores, que venha a ser uma caminhada ainda mais solitária do que a gravidez por si só já é. Isso, e Wanda. vais ter que mamar aí um bom tempo e é preciso muita maturidade para que tudo isto que você passe não transcenda, ou seja, não passar as mágoas e as raivas para os filhos. Diretamente. E isto é outra conversa que vamos também ter, ou Olha, seja, não há fecho, era o flores. fecho que eu estava à procura para essa parte desta noção de que vou ter ser pai. E aí eu ia fazer a segunda pergunta, que eu pedia mesmo a vossa vulnerabilidade. Nós sabemos que os homens têm temas com a vulnerabilidade. Já estou a ser coisa, né? Já está, já está. Preconceituosa. Não, Marinela não, Marinela não. Ok. Isso. Ia fazer a... Mas és bias. Não, mas ela é, é bonito ver É bonito ela esforçar-se para não ser. Autopoliciamento, Isso, tudo bem. bonito. Mas não negues a tua essência também. Ah, essência também não é essência. Pronto, então, a pergunta que eu ia fazer, eu peço a vocês a vossa vulnerabilidade, é que nós todas sabemos, e foi assim que até que eu comecei, e até estive a ler aí um artigo que diz que ficou provado, as contas feitas, que 80% dos homens, em algum momento da sua vida, serão pais biológicos de uma criança, mas nós também sabemos que ser pai biológico de alguém, mesmo dentro de um casamento ou dentro de uma relação, não faz alguém cumprir aquilo que é o papel de pai. Sendo que vamos considerar aqui definir o papel de pai como cuidado, atenção, educação, participação na educação. Né? O tabarulho, fechem essas coisas dentro do quarto, não é participar na educação, né? Claro. Portanto, nós estamos aqui a falar de alguém ser corresponsável com a educadora principal, muitas aspas, com a educadora mãe, na criação de alguém. E nem sempre este momento vem acompanhado ou colado com o momento do parto. Portanto, eu queria que vocês falassem um bocadinho... Ou da gravidez. Queria que vocês falassem um bocadinho e refletissem em que momento é que vocês, de facto, assumiram. O Marcos já falou um bocadinho mais sobre isso, até estava longe, etc. Era um miúdo, até dar-se conta de que não era só comprar tênis iguais, já falou que demorou um pouco. E a mãe ajudou-lhe neste processo, que é bom. Quando é que este processo se dá, que é porra, há uma coisa aqui que depende de mim para o seu desenvolvimento completo. Ele vai se desenvolver sem pai, senão estava mais de 80% dos filhos de Angola estavam fora de... Ele vai se desenvolver sem pai. Mas vai se desenvolver melhor, e está comprovado, com a tal presença masculina. Ainda não vamos lutar, calma. Portanto, eu queria ouvir-vos sobre isso. Ok, minha experiência diz assim, primeiro eu sabia que engravidei alguém, né? Isso veio na cabeça. Entretanto, eu costumo dizer que o meu pai e a minha mãe me ensinaram a caminhar na palavra de Deus, e nós, uma vez, mostraram o mundo. Os pais são religiosos, então o mundo como é na essência, eu via através dos meus irmãos mais velhos. Então eu sabia que engravidei alguém, e a forma como o meu pai tinha de me fazer ver que eu tinha que ter responsabilidade é que, independentemente de tudo, eu era obrigado a ir a todas as consultas com a mãe. E tu vais... Tinhas que idade, Lima, desculpa? Eu? 33 agora. Não, quando que é idade? miúdo. 23, acho que. Ok. E
Você vai à primeira consulta, tipo, fui cumprir o calendário. O meu pai e minha mãe que deu o cartão multicaixa. Vou pagar aqui, vou pagar ali. isso, Bem ali, diferente, é. E veio no segundo mês. E já é um tédio. Estou aqui, ela podia vir sozinha, eu estive aqui, Não aconteceu no nada. terceiro mês. Tá vendo? E no quarto mês você já equilibra. Como é que horas? Já mais envolvido. Porque você. Isso é como se tu. Na escola, por mais né, leigo que seja, se o professor for. Tem que participar. Isso. Começa a entrar, A Então participação. você vai lembrando do comédio quando eu falar no consultório. Você, queres você está aí a ouvir. mostrar que não tem mesmo interesse, pega no telefone, vira. Mas aquilo fica. Porque é o teu. No quarto mês você Yeah. liga. E no quinto mês você já está na porta muito cedo. E no sexto mês. E quando chega aquela fase, na primeira contração já te preocupa. Ah, não, estou com contrações, acho que a mamãe vai me apanhar para me levar. Eu, tipo, Lima, levanta mais. Fala Yeah. baixo e sem microfone. então, Yeah. tá vindo, tá vindo. Epá, eu, umas contrações, epá, ligo na minha mãe, disse, tá sentindo umas cenas aí que eu. Isso. Tens que ir para lá e não sei quantos. Eu acho que nesse processo eu tenho um amigo meu, Manuel dos Santos, acho que ele é o indivíduo que eu. Na altura que ela ia para o hospital, eu saio, estava aí ter com ele, com um bom amigo que sou, porque era uma missão que não podíamos deixar para trás. Fui ter com ele, expliquei-lhe que não podíamos ir cumprir a missão. E ele cancelou automaticamente, voltamos para a minha casa, porque deu a luz ali perto de casa. Eu acho que quando me disseram, ela vai entrar agora em trabalho de parto, e vai começar a ter o parto, aí me caiu uma ficha, ok, Tenho filho. você é pai. Não, porque filho você ainda não tem. Você sabe que vai ser pai. Para muitos, acho, como eu, muitos temos a validação da família, né? Olha, quando Tem que olhar primeiro. É nosso. É Então eu nosso. sabia que queria ser pai. Só não sabia, eu sabia que queria ser pai, só não sabia que seria meu, né? Porque a minha mãe ainda não tinha. Vocês têm isso presente? Acontece, é nosso. A sério? Faça um teste. É muito a sério, visual. Micaela. Quase todos. Não, a sério? Muito o a teste sério. visual. Porque os Que é outro únicos- tema que nós nessa nem relação, imaginamos. A única pessoa que tem a certeza são vocês. É uma coisa que é um Sim, tema mas de... nesse momento. Nós Então, nem para nós termos a certeza, a É nossa preciso a mãe. ou a nossa avó, A avó. para nós termos a certeza. A nem vocês têm. Olha, Não, nem a conseguem. nossa Não, mãe não, isso é uma ou a validação nossa ancestral. avó vai fazer a validação do menino. E só depois de feita a validação do menino é que vão passar a mensagem e você assume. Esse é teu Que é um filho. outro tema que nós, por exemplo, a nós é... Não, não sei, não. Tá aí, tá aí, rapaz. Não, mas é Ai, um caso que alheio. Que remédio. eles, não é alheio, mas eles têm isso. Olha o que ele disse. Hein? Não, é uma. Não, Falta a minha mãe dizer que este É pirilau é nosso, ou que essa cor, essa mancha que está Yeah, do yeah. lado Pai, esquerdo da mas não sei se ele perna. é meu filho. Há essa linha tênue ali no Ok, momento, sim. uau. Porque Nesse momento há países a discutirem a questão de se obrigar um teste de DNA à nascença. sim. Para confirmar de verdade. Porque nós vemos, existem no mundo todo casos de homens a quem é dito que o filho é dele e não houve é. uma grande discussão sobre isso. Depois há toda uma questão legal, uma batalha legal, Claro. despesas. Além do tudo mais. envolvimento emocional, que é o pior. Né? Yeah. Exato. Então, eu acho que todas as culturas têm um bocado disso. Isso. Nós ainda preservamos um bocado dessa coisa da família ir, olhar. Mas esse nosso mas- método às vezes falha. Às vezes deu por torto. O quê? Mas não vamos envergar por aí, não vamos. Tudo, É não uma vamos, contribuição vamos, sobre essa vamos parte. por- Yeah, Bora. yes. Entretanto, eu acho validado. Não, eu descobri mesmo, aceitei que você é pai no último momento mesmo do filme. Tipo, tá Mas quando é que te tornaste pai? Eu me torno pai, acho que... Achas? Foi logo ali? Aquele momento chave. Pode ser qualquer um, não, assim, sem. Acho que é. Bias, né? Mas a pergunta é difícil. É bem dura! Então, Então, vou chamar aqui para quê? Viraste pai depois, muito depois dele nascer. Pode não ser. Não. Acho que foi um mês e meio depois. Ela tinha aqui a universidade e eu estudava à noite. E na primeira manhã que ligou, tudo bastou para ele. Eu desci, peguei o malcofone, tenho um bebê. E tu meteu. Acho Eu isso vivia lindo. sozinho, Ele se um envolve. indivíduo que vivia num apartamento, só com um sofá, uma Playstation, geleira e uma cama. Eu era o tipo E de te entregaram uma alcofa. Uma alcofa. com pasta. Já tive uma experiência para trocar fraldas por causa dos meus sobrinhos. Yeah. O desafio é gerir aquela comunicação que você não percebe nada. Com um bebê que não vai. Pois ele participou desde o início. Então É você- outra, Né, é outra um mês e meio. experiência. A ficha- Não, a ficha de cai acompanhou para a você, pai, gravidez. você É tem outra que experiência. Ele fazer alguma coisa e tem que ser pai desse. Tem que calar, tem que dar. Ok, então foi ali um mês e meio. Yeah. Muito bem. Marquito,
Olha, desculpa. No meu caso específico, como eu disse, eu só conheci o meu primeiro filho ele já tinha 5 meses, né, de vida. Ele foi, aos 5 meses, foi viver com os meus pais. A mãe entregou aos meus pais para a criação porque achou que era o melhor para o menino, né? E eu na altura não tinha bitites a dar, não dizia nem sim nem não, o que eles me diziam que estava a acontecer, eu pura e simplesmente concordava como um bom infantil que era e um bom dependente que era. Não, você não faz confusão, você não paga Não contas, tens poder para você isso. não tem poder de decisão, siga, tá? Então, como é que decidiram, mamãe? Ele vai viver convosco. Ok. Epa. Então, vamos para o teu aniversário de 18 anos e vamos levar o teu filho. Eu disse, ok, fixe. E eu lembro-me Sim, que ela aos era 5 menor. meses, quando o meu filho chegou a Lisboa, o meu filho era uma criança que tinha muitos problemas respiratórios. Ainda tem muita sinusite até hoje aos 23 anos, mas na altura tinha muitos problemas respiratórios e chorava, que era uma coisa que eu não conseguia perceber. Aquele dengue, quando ligava o play para post-top, não era muito Não era difícil. fácil. É por isso que o gajo é músico, ele gosta de música desde aí. Então o que acontece é que nesta altura os meus pais chegam a Lisboa, entregam-me o meu filho e vão de férias para o Porto. Ui. Ou foi uma armadilha? Não é armadilha, é planeado mesmo. A minha mãe disse, não, você tem que Entender sentir O que é? o que é ser pai. Porque se esse miúdo não sentir o que é ser pai, daqui a bocado está a trazer outro. Ok. Esse é o pensamento da mãe. Não é sequer quero torná-lo um bom pai. Porque Errada não está, errada porque não às vezes está, é nem de aprender perto na nem de longe. marra. Mas mais do Aprender que assim. tudo, para mim tornar-me pai, a partir daquele momento, para mim tornar-me pai sempre foi simples. Porque eu imito. Eu tenho um pai excelente. Boa. Eu tenho um pai super presente. Eu não sei, eu às vezes ouço pessoas a falarem da ausência paternal e tento, eu respeito o sentimento das Ter pessoas, mas não empatia. consigo sequer dizer, pô, imagino como é, porque Não não imagino. sabe. Não. Não Yeah, sei o que é é isso. isso, não sei o que é isso. Boa. Eu hoje, se for à casa dos meus pais e adormeço num sofá, se o meu pai passar por lá por volta da 1 da manhã e me vir no sofá sentado tapado, vai buscar uma coxa e tapa-me. Poças, um marmanjo desse. Eu tenho, um marmanjo desse cheio de filhos e neto, estás a entender? Yeah. Então, esse cuidado que o meu pai me dá, tudo o que eu tenho que fazer com os meus filhos, É imitar. imitar e contextualizar. Maravilhoso, Marco. Maravilhoso. Yeah. Muito obrigada. Isto é tão Toy, importante, quando é meu que tu Deus. achas que te tornaste pai? Quando é que eu me tornei pai? É assim, nós em África não somos pais e mães sozinhos, né? Boa. Somos os progenitores, mas temos sempre um séquito, ok? Então, até a minha separação eu tive esse séquito. Tive as minhas irmãs, tive vocês, né? Tive depois o pessoal da parte da minha esposa na altura. Que também são muitos, também que são também bem... são muitos. Fazem também ali são um número também muito grande. isso. Sim. Então, os nossos filhos sempre tiveram a nossa presença, os dois, ali, não é? De pé de cal, eu acompanhava e etc. E sempre tiveram o apoio, né? Da família, da comunidade, etc. Para mim, naquela altura, ser pai, que eu achava que era aquilo, era fácil. Por quê? Porque eu sabia que, não estando eu presente, por questões profissionais, estava alguém, ok? Então, não sentia o peso que sinto hoje, por exemplo. Ok? Perfeito. Então, o ser pai naquela altura era muito mais simples, ok? Porque estava muito mais leve. Claro. Era essa a palavra que eu estava à procura. Era muito mais leve porque tinha Todo todo o staff o à apoio, volta. todo o Todos vão apoio, cuidar. todos vão Yeah. cuidar. Muito. E nós temos muito isso na minha família. Temos. Então, África. o quintal Nós, da avó. Quando é que eu descubro? Eu descobri o que é ser pai há pouco tempo. Estamos a rir Por culpa de porque quem? Por não culpa de devíamos quem? estar a rir, a sério. Não se riam. Não, e descobri É o sério, que é é ser sério, é pai sério mesmo. por causa desse programa. Sim. Por causa desse programa. Chegamos. Chegamos ao momento do episódio Este número Mas é programa, bom, num estou a dos falar episódios, disso. já estava eu separado. E depois da separação, quer dizer, a minha vida era Continuou com a maravilhosa. vida louca. Uma vida louca. Louca. Playboy. Os filhos estão com a mãe, eu dou o dinheiro, pago o colégio
Os filhos vêm ter comigo uma vez ou outra, os fins de semana. Em casa da Uma avó. vez ou A outra. mim, aos na dias. minha casa, porque eu já vivia sozinho, né? Às vezes, Uma vez ou outra. quando não estivessem comigo, levava ou para a casa da minha mãe, para a casa da avó, ou para a casa das minhas irmãs, ou para a casa delas. Normalmente, a minha vida era... Nunca parou. Está no teu fim de semana, Não. mas not really, Sim. né? Não completamente. A minha vida depois da Nunca separação... parou. Não parou. Por Minha causa vida do não parou. filho. Mesmo antes da separação também, a minha vida não É da maioria dos homens. Yeah, É não parou. essa mesmo. Por causa deste É programa, mesmo. É verdade. num dia como hoje, o programa termina à 1h30 da manhã e às 2 da manhã eu recebo... 2 da manhã? Assim, eu recebo telefonema. Depois do programa, naquela altura o encontro terminava muito tarde. Sim, Yeah. eu Era vi. do Era dia do uma Pai festa. Fujão. Yeah. Do dia do Pai Fujão, Luanda. Foi no dia do Pai Luanda Fujão. parou. Sim, sim. Eu vi esse Neste desabafo. dia, eu lembro-me Luanda como parou. se fosse hoje, porque a partir deste dia a minha vida mudou completamente. Eu recebo uma chamada depois do encontro. Já vi, olha. Já, olha. O Luanda Amanhã viu. tens que vir buscar os teus filhos. Eu estou cansada, não aguento mais, vais ficar com eles. Eu estou, sem perceber, não consegui mais pregar o olho, mas buscar as crianças, ficar como? Vão ficar comigo. Mas ficar comigo como? O que é isso? Isso é o quê? Isso é muito interessante. Mas ficar comigo? Mas criança ficar comigo? Não, mas como assim? E a minha agenda, a minha vida? A minha... Ei, As minhas viagens. As minhas as minhas viagens. viagens, as minhas saídas, os meus restaurantes, as minhas festas, canjalas, etc. Acordes de Vicente. You know, a minha agenda. Isso, Entendi. não, mas sim. Mas no tom, Atingir. tu às 2 da manhã já percebeste que o tom era O- do que seria a seguir Já- ou depois não, foste perceber? Não. Quando Que é é importante. que eu começo a perceber? Que aquilo era quando sério. ligo para uma das minhas sobrinhas. No dia seguinte ou naquela. Já não me lembro. Porque, ou fui dar. Já não me lembro. Eu ligo e eu digo, olha, ligaram, a fulana ligou para mim a dizer assim de uma forma muito estranha que eu tenho que ir buscar as crianças. Porque ela atingiu o nível dela de saturação, atingiu o limite. E ela diz que eu tenho que ir buscar as crianças. E tenho que ir, e não há discussão. E bebê, agora é a minha vez. E a pessoa com quem eu estava a falar disse, olha, amanhã pega As e crianças. vai buscar os teus filhos. Assim que ela te ligou a dizer que atingiu o limite, Yeah. atingiu o limite. Exato. Mulher nenhuma faz isso. Exato. Por isso, vai buscar os teus filhos. Fui. Até hoje. Até hoje! Menina, vocês estão a rir. Isso é desumanizar. Vocês estão a rir porque ter pena de homem é difícil, né? Eu descobri Mais leveza. Eu descobri o que é ser. Comecei a descobrir, e continuo a descobrir até agora. É Claro. verdade. Comecei a descobrir o que é ser pai naquela primeira, segunda semana. Por quê? Porque tive que alterar completamente o meu mindset, a minha estrutura mental. Alterar completamente. Agora sou o único responsável destas crianças. Eu tenho que satisfazer as necessidades delas. E as necessidades delas não é só pão, né? E colégio pago. Precisamente. A necessidade delas é também a minha presença permanente. E é o meu acompanhamento. Teu Isso- tempo. O meu tempo. Teu Isso quer tempo. dizer que aquilo que era a minha vida vai deixar de Mataram o Playboy. Mataram Mataram o o Playboy. Playboy. Mataram o O Playboy. encontros Comecei matou a o acordar Playboy. cedo Isso. Que eu não. para ver se a roupa está conforme, para ver se o lanche está na lancheira, para ver se tem lá o pão e whatever. Comecei a fazer compras, eu ir às compras, Olha só como é que ele. Um homem adulto. ok? A sério, Isso- eu tô- É lindíssimo. É mesmo. Vou às Deixar ele- vamos compras deixar ele terminar, porque que é muito lindo isso. tenho que comprar o sumo X, a tenho que maioria comprar não o pão faz. não sei como, porque depois se comprares o queijo não sei como, que até está mais barato, eles vão dizer, para esse queijo não presta. E gastaste Então, dinheiro mesmo? precisamente, então tive que começar a reorientar a minha existência. Claro que não fiz isso sozinho. Ligava para as... Minha família, graças a Deus, está cheia de mulheres. Então ligava para as sobrinhas, ligava para as irmãs, acordar de noite, porque a minha filha começou a menstruar, por exemplo, ok? Tipo, ou acordar porque tenho que correr para a clínica,
ok? Com ele, porque está com febre. Para vocês, mães, uma febre é apenas uma febre. Não, eu tô Depende, igual. depende. Mas para depende da nós, para febre. nós, É o fim do mundo. primeira coisa, está com febre por quê? É. Alguma coisa no corpo está, então você vai... Mas chega no isto final, você- é interessante. Então, aí comecei a sentir o peso da paternidade. E este peso da paternidade que eu comecei a sentir levou-me a uma mudança muito profunda naquilo que é a minha percepção da mulher. Uau. Eu comecei a perceber que afinal mulher que essas é gajas ser de outro fazem? mundo. Mulher não existe, mulher não sei. Eu às vezes digo, como é que vocês conseguem? E já eram filhos Sozinhas. Como é que grandes. conseguem? É uma coisa que é... Pergunta Já- mesmo. já era um Cláudia. filho? Sim. Cláudia, de repente. Wanda, diz que de que idade tinham? Tinham. Quando... Pois. E olha, e que idade Mas não tinha tinham? que idade? O mais O novo mais tinha... novo deveria ter 6, 7, E a mais E velha? a mais velhinha já tinha... 11. Yeah, 11, já viu? 12. Eu Não, gosto com os meus filhos prontos já não para eram viverem pequeninos, sozinhos. já Não, eram o tema não é esse. O tema é Yeah. que se vês Agora- crianças dos 6 aos 11 e tiveste toda uma descoberta sobre Sim. quem eles são, Sim. o que é que eles comem gostam. e qual é o trabalho mental, que é muito subvalorizado, né? Porque as pessoas pensam, ser mãe é uma alegria, ela é mãe, recebe o dinheiro para comprar as comidas e leva as crianças à escola. Pode ser um bocadinho chato porque é natural, quase que é... Pronto. E tu de repente percebeste qual é todo o trabalho mental que está em causa para garantir... É cansativo. Se algum pai vos disser que é maravilhoso ser pai, está a mentir. Não está a fazer o trabalho como deve. É cansativo. Eu queria Se só um pegar... pai participa ativamente na criação dos filhos, mesmo com a esposa, se participa ativamente, se partilham mesmo De partilhar de you know, verdade. de partilhar de verdade. E conhecer os filhos. You know, não é fácil. Não é fácil. Muito bom. Muito bom, obrigada. É, O muito Keita, bom. o Keita a falar, mas eu depois queria pegar numa coisa com o tio Toy. Eu chamo mesmo tio Toy. Então diz agora. Pode dizer. Eu queria só pegar Só para não aqui, perdermos aqui numa coisa que o tio Toy disse, da questão de dizeres que é duro, né? Que é uma coisa dura fazer ativamente. Eu acredito que seja cansativo. Tem dias que eu fico estourado, porque eu também comecei claramente a fazer sozinho depois da minha separação. Sempre fiz acompanhado da esposa, mas depois sozinho, depois da separação. E sempre participei muito ativamente na vida da minha filha, que não era minha filha, não é do casamento. Também sempre participei com a mãe muito ativamente. Mas o que eu quero dizer é que, para mim, não é uma coisa difícil. É uma coisa que às vezes cansa, claramente. Tem aqueles dias que eu olho para aqueles madeiras e falo, eu se vos deitasse fora, eu acho que fazia um favor ao mundo, tá vendo? Mas isso não quer dizer que para mim seja uma cena difícil, complexa, naquilo que é o significado da palavra difícil para mim, né? Para mim, uma coisa difícil é uma coisa que me tira completamente da minha zona de conforto e que vai acabar por... Mas a mim, talvez Marco, não retire. a mim, Marco, Marco, só não uma coisa faz que- isso. Mas, Marco, Mas- sabes uma Pera, coisa? pera, Já pera, não. pera. Nunca fez. Marco, Por não quê? vamos Porque confundir as sempre coisas. participou. Não vamos confundir as coisas. Ok. O facto de ser difícil não significa que não seja gratificante. Não estou a dizer É sequer isso. gratificante. Eu Agora, não estou a falar de eu gratidão. digo que é difícil, por quê? Porque tirou-me sim. Da zona de conforto. Eu Não é só saí sobre disso. isso. Eu cresci. Atenção, atenção. Entendo. O É mindset de participar, que já vamos falar a seguir, Yeah. de co-cuidares de alguém, tu tens os teus dias solitários com eles e depois a mãe tem os dias solitários. É diferente de uma total responsabilidade que foi entregue porque, É e isso. com o direito da pessoa, assumiu que É diferente. andaste a viver a vida, Agora eu vou. estás de parabéns e agora é minha vez. É isso. Eu vou deixar o Sim, Keita- certo. o Keita Porque falar. até nós as Não, mães, já- até nós as até- mães, até com as temos a mães. diferença. Os pais podem ser mais ou menos participativos, Yeah, ou os yeah. companheiros, ou os ex-companheiros. Mas existe uma diferença de tu teres um apoio, até às vezes de dizer, está uma febre estranha, e alguém te responder, e não existir isso.
Ou seja, quando aquele cuidado tu não tens mesmo para onde te virar, pode ser mais difícil, Marco, nesse sentido de zona de conforto, porque ele saiu Não, da saiu. dele, né? Mais É difícil. diferente mesmo, sair. Eu tenho que ser muito claro convosco e com quem nos ouve. Certo. Eu tenho problemas com palavras. O conceito de difícil. Yeah. Boa, Yeah. boa. Não me digam Difícil. difícil, Ok. porque não é para mim. Tá bem. E eu não vou Pronto. só aceitar, porque o conceito global do mundo é que é difícil. Não, para mim Entendemos, não Marco, é. entendemos. Pronto. Ok? Tá bem. Yeah. Tá certo. Tá claro, isso é. Eu tornei-me pai provavelmente um bocado antes sequer nós sabemos que já tinha uma criança a caminho. Uau, ok, tá. Isso é bem estranho. Não, porque, tal como eu disse, era planeada, desejada, muito desejada, dos dois lados. Ok? Então não foi uma surpresa, no sentido de que nós não estávamos à espera. A Nial já tinha nome antes de sequer nós sabemos que ia ser uma menina. Eu sempre desejei ter meninas, eu provavelmente não vou ter mais filhos, se for possível. Exatamente por causa da palavra difícil. Exatamente porque se tu queres ser pai e estar envolvido na vida dos teus filhos, há uma série O Marquito vai falar sobre de anulações que tu tens de fazer e eu não estou disposto a fazer. Isso é É o que eu consciência. disse, é o que eu disse no meu. Consciência é Eu e o tudo. Guita somos mais ou menos esse pensamento, né? Excelente. Para não ser brutal. difícil, eu sei que é necessário dar e eu fico aqui. Boa, Assim, Marco. falhar- Marco. falhar Boa, como Keita. pai, como mãe, é a coisa mais fácil. Claro. Porque, Falhar é assim, garantido. Isso é ser humano. Eu vejo muito na nossa geração as pessoas a julgarem os pais. Eu nunca julguei os meus pais, exatamente. Primeiro porque eu sou essa pessoa que não reclama de nada na vida. Assim, se as coisas estão boas ou não estão, eu vivo a minha vida. Eu não penso muito nisso. Mas o que eu acho que muitas pessoas se esquecem é que quando nós trazemos um ser ao mundo, e principalmente quando muito cedo na nossa vida nós também estamos a nos descobrir, é muito difícil nós respondermos às necessidades e expectativas do mundo e daquela criança. Nós temos aquele pai que a criança acha que merece porque são duas personalidades distintas. E uma das coisas que eu sempre tive receio quando era mais jovem, exatamente, porque eu sabia que eu não estava preparado para cuidar de uma criança. Eu provavelmente não estou preparado hoje. Eu estou muito mais equipado e felizmente tenho uma parceira que eu considero uma mãe excelente e para mim isso já facilita muito a minha vida. Claro. Boa. Poças. Facilita muito a minha É vida. verdade. Eu posso dizer assim, eu sou um pai diferente do que meu pai foi comigo, mas é outra geração, é outro mundo. Ele foi o pai que ele conseguiu ser, eu sou muito grato porque, na verdade, os instrumentos que eu tenho hoje para criar minha filha foram passados pelo meu pai. Não da forma como os pais modernos hoje acham que devem educar os filhos. Muito bem. Meu pai não brincou comigo. Isso nunca foi um problema para mim. Eu brinco com a minha filha, ela me trepa, sobe na cabeça, sei lá o quê. Mas depois vem a minha educação e eu digo, che! Se orienta, miúda. Um momento, ok? Porque eu, assim, em termos de educação, eu sou mesmo conservador. Ok. Eu estou a educar a minha filha com os valores que os meus pais me passaram, com os valores que eu adquiri na vida. Eu acredito nessas cenas. Então, está presente, quando eu descobri que era pai, antes sequer de saber que eu já tinha uma criança. Aliás, nós achávamos que ela tinha sido concebida em Nairobi, depois descobrimos que não, que foi mesmo aqui em Luanda, mas nós quando fomos para Nairobi, nós já tínhamos os nomes, já sabíamos o que íamos fazer, já tínhamos toda uma série de ideias sobre como é que a nossa filha, ou o nosso filho, ou o ser que viria, seria educado. Então, estar envolvido dessa forma, não só material e fisicamente, mas envolvido em termos emocionais, e tu sabes, é isso que tu queres da tua vida, eu acho que é isso que define. Posto logo no mindset Porra, de ser isto é pai. muita clareza. Eu acho que Queres fazer assim, slam, tu sabes tudo. Bora, Wanda. isto é brutal. E Brutal. isto eu não estava à espera de ter uma conversa. Sinto que é uma conversa que está a ser muito honesta, muito equilibrada, porque é no sentido de que, a paternidade tem que ser feita de forma clara, com clareza. O homem não tem que andar por aí a pedir a uma mulher, me dá mais um filho. Um filho não tem que ser prova de amor. Um filho não é riqueza. Não é como, pronto, por mais o tio Toy depois pode me dar na cabeça, isto da cultura de que onde comem um, comem dois, não é bem assim. Os filhos exigem atenção.
doação. E quando um homem com clareza e maduro, consciente, sabe quando é que pode ter mais um ou menos um filho. Não, mas o que nós vemos hoje em dia na nossa sociedade é como realmente não pesa a muitos homens o cuidado, quer estejam casados ou não com a mãe, quer seja a menina que ele agora está a andar na esquina, porque o que o homem angolano gosta de prometer é: vou te dar filho, vou lhe engravidar. É como se fosse uma coisa bonita, como se aquele filho fosse crescer com um vento. Mas essa conversa que está a ter aqui, vamos chegar ao ponto, esta postura é de quem não cuida. Porque quem cuida sabe o que é que implica ter mais um filho, que é preciso se preparar, mentalizar, doação, tempo, atenção, cuidado. Isto, quer dizer, não é como vamos passando por aqui, mas infelizmente a nossa sociedade é muito de mais um filho, menos um filho, onde come um, comem todos, independentemente das condições que aquelas crianças crescem ou vivem, é indiferente. Mas o que estamos a tentar passar aqui, e são os homens a dizerem, cuidado, que a paternidade é responsabilidade, não é provar que eu sou mais macho que o Joaquim. Estás a falar da sociedade, Wanda, muito boa. E eu gostaria de dizer que a nossa sociedade assenta em princípios extremamente patriarcais, né? Né? A nossa sociedade é uma sociedade altamente machista, ok? E esse machismo faz a sociedade funcionar. Os homens não cuidam porque podem não cuidar. É verdade. É uma escolha, é uma opção. É uma escolha, é uma opção. Mas querem os filhos. Precisamente. E querem os filhos por quê? Não, porque é mesmo riqueza. Riqueza Pois, como? porque depois no futuro... Sim, espera. sim. No futuro o quê? No futuro. É legado. Ele sabe que no futuro esses filhos poderão cuidar dele. Ou não. Não, mas o mindset é este. vai. Estás a A ver? tua Quando tu dizes obrigação. ou não, tu já pões esse questionamento por causa da Do que tua vemos. socialização, por causa daquilo que tu Não, sabes. é o que nós Sim, vemos por aí. pois, mas o que tu vês tem a ver com aquilo que tu és. Estás a perceber? Eu, Antônio Cristóvão, se tiver uma criação diferente da tua, vou ver de outra forma, completamente diferente. Então, o que eu quero dizer aqui é, está tudo muito bem. O que estás a dizer faz todo sentido. Mas aí eu me pergunto, faz todo sentido para quem? Ok. Faz todo sentido para quem? Para a maior parte dos nossos homens? Não sei. Não Pois, faz. deixa eu falar agora, pegar essa conversa. Eu acho que eu posso usar as minhas ideias, as minhas experiências, as minhas escolhas para estabelecer aqui essa diferença. Filhos são considerados um bem, ok? Ainda são considerados um bem em Angola e em muitos países com o nosso nível de desenvolvimento e o nosso tipo de capitalismo. São considerados uma forma de ajuda e isso vem de uma sociedade rural. Nós estamos aqui, não vivemos numa sociedade rural, vivemos no meio urbano. Os filhos não são não são força de produção. Né? É só sobre Nós podemos isso, colocar os meu filhos, a não Deus. ser que nós As condições que as sejamos crianças crescem. parte de uma família vulnerável, e nós vemos muitas vezes crianças na rua a vender tudo mais, são aquelas famílias mais vulneráveis. Para muitos de nós já entendemos que o filho não é uma riqueza, não é riqueza, o filho é uma despesa enorme ao longo de toda a sua vida. Um investimento. Não. Para mim não é um investimento. Não é. Para mim, Investimento para mim como? um filho é um na filho. verdade, É outro ser humano. E nem é uma tem despesa. obrigação. Porque não tem obrigação filho, para mim, contigo. vou falar para mim. Mica, não Outras tem pessoas não veem dessa obrigação. forma. Não tem um retorno para ti diretamente. O investimento que eu digo não é no sentido de eu estou a investir hoje, eu estou a investir hoje numa coisa para ter eu própria retorno amanhã. Isto é Isso é quando nós investimento. olhamos para o nosso papel de pai e de mãe de forma umbilical, de forma filho é riqueza. Ou seja, quando eu digo filho é uma riqueza, mas eu não estou no campo e aquilo não é uma força de trabalho, então eu não preciso de 10 filhos a trabalhar no campo, eu concordo, e nós estamos hoje num meio urbano em que 10 filhos ocupam espaço que não tem. Tudo bem. Quando eu digo um filho é um investimento no mundo, Mas um filho que é? como ser humano. Um como filho que é bem criado. Então, você não tem tempo para Mas cuidar é- daquele mas- filho. mas Como é- é que é um É pior ainda, investimento? o mundo não quer mais filhos. O mundo não precisa de mais filhos. Pelo amor de Deus. Um filho é quase Estás já a- não há garantias. Não é mesmo- Não é a ter 10 filhos. Você
Você nem cuida do Eu não estou a primeiro. dizer do 10 filhos. Não, eu mas estou eu... a falar de um filho Não, que é mas olhado pronto, como eu estou a despesa. ver... Não, eu estou a ver... eu estou aqui a olhar Ok. para um filho que é uma despesa. Micaela, na minha experiência, eu não estou a dizer que a minha filha não gasta, come on. Filho gasta. Ok. Mas como é que eu olho para isto? Eu olho para isto como eu estou a educar um ser humano. Não é um ser humano para depois vir cuidar de mim. Se vier, está ótimo. Mas é um ser humano que é um elemento de mudança naquilo que foi até agora. Ok. E é isto que eu estou a explicar. Ok, Pronto, isso é um ponto de mas vista muito moral e muito tipo, do mundo da expectativa. O que eu estou a dizer Pois. claramente é assim, ser pai ou ser mãe, tomar a decisão de ser pai ou ser mãe, é um ato de egoísmo. Porque é algo que é para nós, é para o nosso ego, é para nós alimentarmos algo que é em nós, uma necessidade, um desejo. Ver os nossos genes Eu reproduzidos. quis o ser pai por legado. isso. Portanto, Sim. eu não pensei em ser pai porque eu quero criar um ser humano. Eu espero estar a fazer isso. Aliás, eu Claro. quero fazer. Sim. Ok? Eu não estou a criar minha filha para ela se doar ao mundo. Poxa. Eu estou a criar a minha filha para ela navegar nessa vida e me representar no futuro. É isto. Então, ou seja, porque de eu fundo não isto é que é legado. Eu não estou a educar a minha filha e a ser o pai que eu penso, que eu quero ser ou que eu estou a ser, porque eu tenho aspirações de que ela seja mais um tijolo nessa construção que é o mundo. Isso vai acontecer porque nós naturalmente vamos para esse sentido. Até porque esperar isso, ela pode acabar a Estás a comer ver? cereais Ou seja, com e sem contar em cima da isso também, cama. deixa- Ou seja, a pronto. evolução de uma criança não pode ser Não uma expectativa. depende, não é depende expectativa, totalmente é de outro nós. ser humano. E eu vou reforçar isso aí. Este sentido, e aí vou um bocado, o teu Toy vai me dar na cabeça, porque vai dizer, Wanda, a África é mais complicado, nós temos uma herança, e assado e cozido, que é cultural, e como é que é? Existe a África pós-colono, antes não era assim. Eu concordo com tudo isso, mas ao mesmo tempo, eu vou pegar na África que é hoje. O que é a África hoje? Crianças, essas crianças que crescem sem um mínimo de atenção, Não expostas. fala da tua realidade. Tá bem, Luanda, à Angola. volta. Pronto, estou a ver mesmo você vai para as províncias também, há situações, espera, Angola, teu Toy. Angola. Vamos só pôr aqui pronto. baliza. Teu Toy diz, não vamos falar África. Angola, ou seja, é um mindset e é a mentalidade de que filho é riqueza, acabou por gerar aqui uma situação que não é o que é. Nós não colhemos frutos disso. O que mais nós vemos são crianças que crescem. Quando eu digo crianças, tu parte da tua empregada, tu tens um negócio que se contratar as mulheres, vai ver que são aquelas mulheres a cuidarem daqueles filhos, vai sentar na casa de não sei quem, vai ver que aquela senhora que tem 5 filhos, 3 de um marido, outro de outro senhor, mas que nenhum deles cuida daqueles filhos. Ou seja, para mim, uma criança é um ser humano que merece ser protegido, crescer num ambiente saudável para que ele possa se desenvolver e se tornar um melhor adulto que ele puder ser. Agora, e isto, Marquito, desculpa, não há garantias de nada, porque até as criancinhas que crescem dentro de um ambiente saudável não implica que será um adulto maravilhoso no mundo. O que eu estou a dizer, porque tu estás a criar outro ser humano, um outro ser humano, é outro ser humano. Tudo bem. Riqueza ou Micaela, não, não é, permite-me só. criança exige tempo, é despesa, eu sim. queria só pegar É daquilo, despesa. nós estamos um bocado parados aqui numa discussão que está a ser, e a linguagem é utilizada muitas vezes pelo tio Toy, muito binária, sim ou não? Nós estamos aqui presos numa conversa do saudável e não saudável, querendo universalizar as nossas versões de saudável e não saudável para o mundo. Eu viajo por Angola fora, eu conheço 27 países africanos e conheço não é de ir à capital, eu gosto mesmo de ir procurar o meio rural. E há uma coisa que eu quero que as pessoas percebam: a felicidade dos outros não é aquela que tu a descreves. É verdade. E aquilo que nós achamos ser feliz com o menino da cidade e o meu filho que se parta Nintendo, chora e o papá compra outra, Claro. não é exatamente a felicidade de um menino que não sabe sequer o que é luz elétrica. Então, quando tu A defines... fome é real. Espera. Não, pode ser relativa. Pode ser Fome vista, não é relativa. A fome pode ser vista como algo real, sim, e é real, mas quando tu Mínimo de descreves... dignidade. Deixa-me permitir acabar. Quando tu descreves aquilo que é fome real, tu
tu tens que ter a capacidade de perceber que a fome não se acaba só com choca-pique, cornflakes, croissant da casa dos frescos ou por aí vai. Existem outras formas, outros alimentos e até não só comida que fazem Pronto. tu Eu queria chegar era este como é que o chama? ponto que eu queria chegar. Vou chamar matar, né? Matar a fome. Saciar. Sim. Saciar a fome. Então é preciso que nós, naquilo que é a minha opinião, que para nós termos uma conversa que está a correr tão bem e continue pragmática, não tentemos adivinhar realidades que não as conhecemos. Pronto, aqui tu com um ponto. Essa é só a minha. Pronto, visão, né? e isto, eu não sei como é que nós chegamos aqui efetivamente. Foi palavras, nós não podemos Não. discutir palavras. Eu estou só aqui a ver. Não, Mas mas eu não efetivamente, acho que é assim, seja ego. É uma opinião, agora não é igual à tua. Não é. E Mas eu não acho se trata que- de ego. Pessoal, Nosso é. calma. Quantos dos nossos filhos estão entregues às babás BFFs, que eu chamo a minha, e eu estou a falar do meu papel de mulher e de mãe, que é, eu seria incapaz de passar 24 horas, passaram agora 4 dias de feriado, eu estava a ficar maluca com a minha filha sozinha, eu e eu. Portanto, porque eu já não sei o que eu hei de fazer para entreter aquela criança, já não sei o que ela quer, já não sei o que eu quero, já não sei o que é preciso. E o que eu quero dizer aqui, que é, quantas da educação dos nossos filhos está delegado ao bom colégio, à boa creche, à babá, à avó, ao familiar, e supostamente eles estão a cumprir com aquilo que é o amor e a alimentação e a presença e o tempo e etc. O tempo que nós estamos a qualificar como sendo de qualidade e saudável não necessariamente é, Wanda. Ou seja, o que eu te quero dizer com isto é 8 horas que aquela criança passa na escola, mais 3 horas que ela passa com a babá, mais 4 horas que ela passa com a avó, não é tempo que ela está a passar nem com a mãe, nem com o pai. Não é um tempo de qualidade, não é nem investimento, nem despesa, é tudo e mais alguma coisa misturada. E o que eu quero dizer aqui é, sim, criança ocupa tempo, ocupa dinheiro, ocupa muita coisa. Muito. Mas, mas muito mesmo. Mas se não há uma doação nossa própria, ou seja, é relativo. Porque nós podemos, é relativo, nós podemos estar a dizer que estamos a dar o melhor possível, quando na realidade aquela criança é aquilo, está muito barulho e vai para o quarto. E não é porque tem um dentro de uma casa. Ela continua a ser enfiada no quarto, quando na verdade, se estivesse numa família mais numerosa, no meio rural, estariam todos juntos a Eu vou mudar um bocadinho o rumo da conversa. Eu vou mudar um bocadinho o rumo da conversa para uma pergunta que é muito importante fazermos aqui antes de terminarmos. E já sabem que o tempo, infelizmente, não é nosso amigo nessas coisas. Nós sabemos que existe uma percentagem elevada que é sempre denunciada por várias organizações da fuga à paternidade. E, portanto, os alecrins dourados, que são pais e são maravilhosos, que são vocês, não representam metade também das pessoas. Também não diz isso. A maioria. Não, há números. Aqui? Há números. Mas números. Há números, Kay. Amor, eu queria. Não é isso. Ok? Para pôr a internet. No, a quem está no telefone. Não, isso também é 5 complicado. segundos? Quando o censo também dá errado, o eleitor Pelo angolano. amor de Deus, não é o Pronto. tema sequer. Não, estou a falar exatamente da maioria ou da minoria. ou de metade, ou seja, lá o Então, que for. pronto. É possível nós tratarmos desse assunto com a gravidade, com a seriedade dele, sem entrarmos no vício, eu vou chamar mesmo de vício, de tirarmos um número. Podemos ir ver o número, porque como não era o meu tema. Estimativas, Não, pera, agora estou a buscar o microfone. Pera, Micaela, pera, como não era o meu tema, não era esse, porque não estou com os pais que estão nos números, o meu tema era completamente diferente desse, então não fiz um foco nisso. O tema é, vou repetir, sabemos que infelizmente no país em que vivemos, os números de fuga à paternidade não são bonitos. Pronto, é uma palavra mais neutra. Os números de fuga não são bonitos. E sabemos também que a construção das nossas sociedades, infeliz ou infelizmente, como negros, como africanos, depende então deste desenvolvimento de pessoas. E esse desenvolvimento é melhor quando há 2 cuidadores. O que eu queria vos dizer, queria perguntar, se vocês sentem aquilo que é
vamos chamar, da pressão de como homens negros mudarem a narrativa e criarem outros homens negros que estejam envolvidos de uma maneira mais saudável naquilo que é o cuidar de uma criança. Ou se vocês sentem que essa coisa do homem negro... formular a pergunta? Ok. Se sentem menos homens por serem pais. Não é longe disso, não é nada disso. Não, é sobre, nós queremos comunidades melhores. E nós temos feito um trabalho também enquanto mães, enquanto pessoas, enquanto tudo, de criar sociedades desenvolvidas, não é essa palavra desenvolvida, para criar sociedades diferentes daquelas, como disse o Keita, eram outros recursos, era outra vida, nós vamos evoluindo ou andando para a frente e, portanto, aquilo que vos é exigido enquanto africanos, porque vocês adoram falar da África e de africanos e do papel e do racismo e como é que somos tratados assim, e o homem negro sofre muito, sim, não. Isso é um tema que nós gostamos, mas depois, na hora de criar... Como é que operacionalizas isso? Na criação, na descendência, né? Como é que operacionalizas? Como é que isso se torna real? Boa. Então, é assim, Entendeu? Até foi para trás. Entendi. eu vou me pegar na deixa do Keita. Não, mas devias segurar, porque a pergunta da Mamisa é Vou chegar lá. extremamente pertinente. Vou chegar lá. Ok? E é extremamente importante responder. O Keita, quando fez a abordagem, disse que é muito conservador, né? Está a passar o que ele observou do pai dele. Na verdade, essa tua pergunta é muito interessante, porque nós só passamos o que recebemos ou o que nós temos para passar. Ou seja, há um trabalho de autodescoberta que tem que ser feito antes de você passar para o teu filho. Entretanto, eu falo muito da educação. Meu pai fez muitos filhos, nós somos 2 equipas de futebol. Entretanto, eu acho que o meu pai é o melhor pai do mundo. Não, 11. 11! Não tão parvos. Não, ele era mesmo ponto. Não, gosto do Cota. Entretanto, eu Parvos, eu sei. só passo tudo aquilo que eu percebi do meu pai. Ou seja, de uma ou de outra maneira eu vou fazendo diferente, porque hoje tenho acesso a mais informações, hoje a comunicação é muito mais flexível, hoje há outros métodos de passar a nossa comunicação aos nossos filhos de maneira que eles compreendam na idade que tiverem, né? Entretanto, eu sou da opinião que isso é um trabalho constante. Claro. Cada dia são novos desafios. Porque nós temos fome de tudo. Monetária, social, intelectual, tudo. Temos mesmo só fome de dinheiro. E vamos chegar lá. O que é que isso nos fez ter fome de dinheiro? O que é que isso nos transformou? Em que é que isso nos transformou? O que é que acontece? Eu acho que tem que ser um desafio constante. É um aprendizado para os dois. Para a criança que está a saber e para o pai que está a passar. Porque às vezes o que você tem, né? E como você vai passar para uma criança, tens que trabalhar essa informação e aprendes, ok, podia olhar nesse prisma porque agora vou passar essa informação. Não da forma crua como absorvi, mas porque para a cabeça dele tem que ser assim. Se calhar se eu olhar assim, as coisas melhoram para aqui. Eu vou passar, eu falo da minha experiência com os meus filhos. Não há dia que o Elmer vai para a cama, olha, você vem me dar um abraço. Meu pai fez 2 equipas de futebol, meu pai não era assim. Não era de abraço. Não. Eu sou dos filhos que cresceu com pai e mãe. Pois. Tive esse privilégio Não era entre os assim. 22. Né? Cresceu com pai e mãe. Mas eu não tínhamos isso. Esse trabalho que eu vou fazendo hoje é para mostrar que é normal ser vulnerável. É normal mostrar. Dar abraço. Uau. Yeah. Isso é o que eu mais lhe falo, acho que ele tem noção. Eu tenho muita dificuldade em falar isso à minha filha. Mas é muito importante. Entretanto, para saber que, independente, eu acho que o Tiago desculpa muitas medidas necessárias para a educação e o crescimento dele. Ele vai perceber que o meu pai faz isso porque me ama, não porque tem uma série de situações a passar na cabeça dele, etc. Então, eu acho que a pergunta Marcela é muito interessante porque e vai nos ajudar também a trabalhar a partir de agora. É um processo constante. Porque há uma dinâmica social que está a nos obrigar a nos adaptar a essas questões todas, tanto raciais, sociais e etc. Pois, Para muito podermos educar bom. os nossos Muito bom filhos. mesmo, muito bom. Então, Eu acredito que... Há uns anos, quando a minha filha tinha só 1 ou 2 anos, numa conversa com colegas, eu disse, nesse grupo de colegas, pessoas de várias cores, etnias e origens raciais, vou usar essa expressão, que a minha filha não recebia bonecas brancas. Isso foi um tema. E uma das pessoas presentes ofendeu-se, achava que era racismo, e eu expliquei a ela por que eu e a mãe dávamos a nossa filha. Ela agora já tem bonecas brancas, mas nos primeiros anos só bonecas pretas.
E eu falei da representatividade e da importância nisso na construção do amor próprio, da autoestima da criança negra, né, que está exposta a uma cultura ocidental e branca, judaico-cristã, blá, 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 o tempo todo. E que é preciso, eu como pai africano, contrapor, balançar e dizer assim, olha, existe isso e existe esse lado. Okay? As duas coisas são bonitas, as duas coisas são interessantes. Mas tu és... Têm valor. Ok, mas... Não é como é visto. Isso é muito importante. Exatamente, mas tu és isso e tu tens de dar atenção e amor ao que tu és e estar aberto ao mundo, porque tu vais encontrar Vais ao pessoas de todo mundo. o mundo, mas tens que ir para o mundo. Tu vais para o mundo. É isso. O branco que vem do Ocidente é o melhor, não vai passar isso. Não. Sim. Eu estou a falar dele. Eu depois Sim. vou pegar. É extremamente importante isso que ele está a dizer. Extremamente. Ok? Isso que acabaste de dizer é extremamente importante também e depois temos que fazer a ponte. Eu gostaria depois de intervir para fazer faz a ponte então. Faço já a depois. ponte. Deixa então eu falar. Falas ainda. E tu Eu Yeah, faço a porque ponte temos que depois. passar já para o outro Boa, tema, né? boa. Ou quanto É que é o tempo? docente, nós não podemos. Quanto tempo ainda para este podemos- programa? 10 ouvintes. Não podemos também ser nós a fazer a ponte na Vamos presença do passar de docente. uma forma muito natural. Professor, Natural, doutor, sem como é que é sentido. isso? Yeah. Então, Eu vou sair porque são 20 e nada do o que episódio. eu quero dizer é, eu quero pegar e quero particularizar. Os meus filhos estudam em escolas internacionais. E nessas escolas internacionais há muitos meninos caucasianos. Há muitos meninos que vêm de outros países e há necessariamente um ensino numa língua que não é sequer a língua portuguesa. E prestem atenção que eu não disse a nossa, eu disse a língua portuguesa. Então, exatamente. Então, o que eu quero dizer é, os miúdos levam uma injeção de cultura destes países de onde estudam. Tenho uma filha que estuda num sistema que é escola internacional, com o sistema americano. Tenho outros que estudam na escola francesa. Então, o sistema deles é todo diferente daquilo que foi o sistema que aonde eu tive. Temos posturas completamente Aonde eu tive a minha infância a estudar. Eu depois estudei nesses países, mas antes, quando começou a minha primeira infância, foi toda na escola pública em Angola, né? Então, tu tens que fazer um trabalho como pai, de fazer perceber ao teu filho que, apesar da mídia ser completamente controlada pelo Ocidente, e que quem escreve a história faz sempre com que ela ou seja benéfica para ele que escreve. Exatamente. Tu tens que trabalhar muito naquilo que é o amor próprio dos teus filhos. Todas as minhas meninas, principalmente, usam cabelo natural. Todas. E acham lindo. E o achar lindo é resultado de um trabalho que não foi feito só por mim, foi feito por mim e pelas mães que também usam cabelo natural. Então, todo o processo do exemplo, todo o processo de todos nós termos vivido, porque nós somos uma comunidade, na verdade, né? Todos nós temos vivido em países que não são só Angola, falo eu e as mães dos meus filhos, nós conseguimos passar a eles coisas que nós achamos que os vão equipar para os proteger de situações que nós vivemos sem estar preparados. Porque quando tu chegas na Inglaterra num colégio interno, que foi o meu caso, e tens colegas de todas as nações e principalmente colegas caucasianos, tu és muitas vezes exposto a situações de racismo, porque o racismo é um sistema, o racismo não tem só a ver com cor, mas isso é outro tema. És exposto a situações de racismo com as quais tu não sabes lidar, porque os teus pais nunca lidaram, porque eles nunca saíram da banda. Então, quando eu já lidei com elas, claramente os meus filhos não sentem o que eu sinto. Claro. Eles são seres humanos diferentes de mim. Sim. Mas eu passar-lhes a minha experiência prepara-os para estarem melhor, lidarem melhor, adaptarem-se melhor a certas situações. O Edgar, só para finalizar, que é o meu filho mais velho, ele tem a tez de pele mais escura de toda a minha família. Não é só dos meus filhos, de todos os meus parentes, meu irmão. E a coisa mais engraçada, mais linda que eu vi acontecer na vida do meu filho foi quando ele era pequeno. Eu não sabia que ele sofria bullying na escola por causa da cor. Por quê? Porque ele não sentia o bullying. Quem sentiu o bullying quando ouviu a história fui eu. Exato. Ou seja, porque os amigos diziam, você é escuro, você é preto, você não sei o quê. E ele dizia,
É porque eu não preciso de bronzeador para ficar assim. Porque na cabeça dele, ele ser preto, eu nunca vi aquele nível de autoestima. Tá vendo? Aquele nível de autoestima do Edgar é que ser preto é o melhor mambo do mundo e não faz sentido para ele pensar em Alguém ser fazer nada bullying diferente dele. Yeah. Marco Vitor, a tua história é maravilhosa, mas tem uma coisa muito importante e muito bonita. É só mesmo tua. Claro é que é aquilo minha. que tu disseste. Exatamente. Nós estamos numa sociedade em que isto não acontece em lado nenhum. Não acontece em lado nenhum. O que o Keita acabou de dizer deveria ser o caminho a seguir. Mas também não é o caminho a seguir porque as pessoas estão inconscientes. Todos nós. Nós, negros, ok? Obrigados a pertencer a um sistema que vai completamente contra aquilo que é a nossa essência, ok? Não conseguimos estar neste diapasão. Vamos estar neste. Mas o estar neste não garante a nossa sanidade mental. E não garante a nossa sanidade mental por quê? Porque nós estamos em constante conflito. Estamos em constante conflito com aquilo que é a nossa essência, porque a nossa essência está aí. Essa nossa cor melaninada alimenta o nosso consciente de uma forma determinada. Nós respondemos aos impulsos externos de outra forma. Então, quando somos colocados em escolas que vão completamente contra aquilo que é a nossa existência, podemos não perceber. Mas o conflito interno é constante. A pergunta da Mamisa é muito importante. O que é que nós, pais africanos, vamos fazer para educar os nossos filhos de acordo com aquilo que é a nossa essência, então, de acordo com aquilo que nós somos, até para conseguirmos, né, fazer com que eles sejam pessoas mentalmente mais sãs. É um processo extremamente difícil, porque nós, os pais, também estamos doentes. Em conflito. Nós, os pais, também estamos doentes. Nós, os pais, também estamos em conflito. Nós, os pais, também não sabemos se vamos, se viemos. Nós, os pais, não sabemos aquilo que nós somos. Nós, os pais, não temos noção do que é que significa ser melaninado, ou ser negro, ou ser africano. Ok? Porque estamos em constante conflito. Então, é um processo, como vocês disseram, mas é um processo que tem que começar pelo autoconhecimento, a nossa conversa Da vez passada. Precisamente. É um processo que tem que começar pelo autoconhecimento. Eu tenho primeiro que começar esse processo de autoconhecimento que é doloroso. Eu tenho que me curar de todos os traumas que eu carrego, okay? Quebrar Que me ciclos. foram impostos pelo sistema. Eu tenho que perceber que eu, como ser melaninado e africano, represento toda uma linhagem e tenho informação de toda esta linhagem. Eu tenho que perceber isso. E eu tenho que perceber o que é que significa isso de eu ser melaninado e que responsabilidades acarreta. Só então poderei ser capaz de dar a educação que os meus filhos precisam como seres melaninados como eu. Estamos extremamente acomodados, estamos todos nós extremamente acomodados. A nossa inconsciência nós tentamos negar, está lá. Vamos nos sentindo desconfortáveis muitas vezes, mas negamos esse desconforto e a vida continua, ok? Como é, como está, a vida segue e poucas pessoas têm esta postura do Keita. Poucas. Por quê? Porque o processo de autoconhecimento, que deve ser a primeira coisa que nos vai levar depois à cura, é extremamente doloroso. E pessoas que não sentiram na carne a necessidade de fazer esta transição, acomodam-se e não fazem. Por isso, educarmos, e eu falo de uma forma geral, não falo
né? O exemplo do Keita é um exemplo bom a seguir. Eu faço a mesma coisa que ele faz. Eu sou muito mais radical, como vocês podem imaginar, muito mais radical. Meus filhos não têm que ter bonecas brancas. Eu lhes explico o que é que isso significa. Eu tenho que lhes dizer o que é o poder deles. Eu digo-lhes, olha, o papá faz estes rituais, faz aqueles rituais. Quando eu morrer, vou ser vosso ancestral. Vão ter que me adorar assim. Vão ter... Coitado dos miúdos. Eu faço isso, mas porque eu senti na carne tudo aquilo que foi o processo de autoconhecimento. Por isso que estamos a fazer aqui é importante para as pessoas saberem que, afinal, educar os nossos filhos não é só mandar para a escola portuguesa. Parece que, para além de mandarmos para a escola portuguesa, temos aqui que equilibrar as coisas. Ou, afinal, nem precisamos de mandar para a escola portuguesa. Parece que podemos estudar na nossa escola e depois nós educarmos os filhos que é assim, assado e cozido. Não, estudar na nossa escola e depois nós participarmos na educação dos filhos. Não é por isso. Aliás, agora vou dizer uma coisa fora de tudo, que é, o tema não é português ou não, o tema é a qualidade do ensino. Não, essa é outra coisa. Não, eu estava a fazer a ponte. ponte. As pessoas só levam e temos que ser É a honestos. qualidade do ensino, mas não vamos houve pelo um investimento ensino. muito grande na nossa educação. Estávamos a falar de paternidade. Não. Não vamos Pois. pelo Vamos com o ensino. ensino. Pois, Vamos com o ensino. claro, Não o que eu vamos estou a com dizer ensino, aqui, porque e não vamos pegando naquela fugir da que temos que nos paternidade. libertar do pensamento binário, Certo. todas essas visões... Não sei. Não se trata de escola. Não é sério. verdade. Não vai para aí. Não, agora sério, Marinela, vamos pôr ordem nisso, é paternidade, não escola vamos não para o sistema escolar. Porque não vamos lembrar. Não é, o tema hoje não é sobre Com escola. as nossas posses não colocam os filhos na escola pública. Tu podes procurar uma escola angolana ou de origem angolana, com aquelas coisas internacionais lá no norte, seja lá o que for. Eu quero que a Maísa seja homeschooled. Estude em casa. Este é o meu objetivo, é que a minha filha estude em casa. Muito bem. E eu ia falar de uma coisa que, entretanto, deu toda uma volta, porque eu queria passar aqui para o efetivo, né, do que pais angolanos fazem com os filhos de uma forma prática. Representar, afeto, passar tempo, como é que efetivamente se muda de uma paternidade daquela que foi a que nós recebemos, É isso. inexistente, para... Não, nenhum de vocês teve uma paternidade inexistente, né? Ok, pronto. Então, pronto, às vezes existe uma paternidade Existe, a maioria existe. inexistente Muita para gente. uma paternidade que é um exercício ainda mais visceral de existir, simplesmente, né? Porque não houve e passar a ser. Eu, ao contrário de todos nós que estamos aqui, eu pari uma filha loira de olho azul. Não me perguntem como. Quer dizer, eu tenho uma ideia. Mas, sei como é que ela foi feita, mas é uma filha que é loira, de olhos azuis, que representa zero da minha família, ou ali tipo 0,1% da minha família. Assim, ninguém... Pode saltar 4 gerações, dizem. Pronto, é isto, 4 gerações. Pronto, eventualmente 4 gerações lá para trás houve... Não, 4, não, estou a dizer 4. E eu acho engraçado como é que nós acabamos por, no final das contas, fazer todos a mesma coisa. Porque a minha filha, ao contrário, olham para ela e dizem, és tão bonita, parece uma boneca. Isso. E aquilo é uma coisa que me ataca. Porque tu sabes a origem Não, que me desse ataca, elogio. porque eu olho para É ela um elogio normal. Não é normal, é Só que comum. é isso. É comum e não é normal. Não é normal olharem para uma criança branca, loira, de olhos claros e dizer pareces uma boneca. This is wrong in so many levels. Tipo, está errado em patamares que eu não consigo nem expressar. E eu, a mesma coisa, não é representatividade, mas é todo o contrário, né? Acaba por ser que as minhas bonecas, as minhas, não são minhas, são da minha filha, também são negras. São nossas, também são negras. E também, e a mim, esta questão, eu não queria, mas nós não temos como não entrar na questão racial,
que é a própria dificuldade de encontrar isto. Claro. Não, Que é nem a vamos, própria nem vamos, dificuldade. Micaela, nem Não vamos. vamos entrar Senão aqui. o tema fica Eu muito ao ouço, nível eu do vou deixar racismo. aqui três O pontinhos. racismo, E não por si é. só, acho que o Mauro, eu ouvi o Marco dizer, o racismo é um sistema. É um Que, sistema. a partir do momento que nós agarramos uma ponta, nós não Não vamos temos sair como. daqui. Portanto, o que eu queria era muito focar-me neste tema que, para mim, é crucial e que vocês deram respostas belíssimas. Enquanto homens negros e sabendo o que vocês sofrem, qual é a vossa contribuição para criar seres humanos fortes, não fortes de força física, mas de Mental. para sobreviver neste mundo onde eles nascem. Apenas É um a mãe mundo preta, a desafiador. guerreira e esta narrativa Esquece isso. não vai criar pessoas. Até porque muitas dessas crianças, e nós sabemos Guerreira. que a reprodução do próprio racismo que recebemos existe, né? A nossa própria avó fica triste se a nossa criança é muito escura. A tua própria avó preta fica triste se o teu filho for muito escuro. Então nós teu reproduzimos todos ventre isso. tá E o sujo. filho clarinho é ventre E bonito. os homens pretos reproduzem a forma de tratamento que é dada também à mulher preta. Portanto, ter essa noção, perceber que a mamã recebe beijinho, é uma coisa que as crianças pretas estão... Não é o beijinho a ele, não é dizer só te amo a ele. É uma nova forma como o homem preto se relaciona com o seu par e, portanto, com os seus filhos. Que é, para mim, uma transição para uma forma em que as crianças crescem a achar que a mãe... É uma guerreira, mas essa guerreira é uma coisa desumanizada. Sofredora. É uma- Sofredora. E que depois, É isso que é preciso. cria aquelas Usem. crianças que reproduzem o quê? E estávamos a ler, que é um tema que não queremos entrar, mas apenas para referir, que eles só se sentem validados a acarinhar, a dar afeto quando estão em contacto com a outra cultura, com as pessoas caucasianas. Aí sim é que eles sabem passar a mão na esse tema, não barriga. vamos entrar. Aí sim é que eles... Não vamos, portanto não vamos. Não vamos, Não porque vamos, não eu vamos. gosto Não bué desse vamos. tema, mas não vamos entrar. A única coisa que para encerrarmos este tema que nós vamos fazer um intervalo aqui. Este é um episódio que não tem como, muito menos com essas mentes brilhantes, ser todo feito no tempo que está destinado. Vamos fazer um intervalo, comer alguma coisinha, continuar a beber as nossas tigres e vamos voltar para um tema específico. Mas antes, eu gostaria muito de vos fazer uma pergunta que eu acho que é importante. Eu sinto que os homens angolanos, eu sinto. Ouvimos. Toma! Não é o Instituto Nacional de Estatística. Eu sinto. Valida o sentimento dela. Tomas. Tomas. Partilha a tua emoção. Tomas. vamos. Partilha a tua emoção. Se sente? Sentes e é válido. Claro, Sim. claro que é válido Sim. ela ser. Eu Agora de recorrer a um Instituto Público, Não, Keita, deixa ela acabar. Eu sinto que é um pouco, voltaram nisso, mas não tanto, a paternidade vos cai e vocês terão quantos filhos, quanto as mulheres que vocês se envolvem decidirem. E queria saber, antes de fecharmos, não, para muitos é cai. A vizinha ter o outra, vou ser pai, tauas. Não é um assunto sobre a qual eu sinto, não ouço muitas pessoas falarem como Keita. Tive uma, deu é só trabalho, isso. não sei se É só terei isso. outra. Eu De sinto, forma consciente, eu como sinto, Keita falou sobre eu isso, sinto. não houve. Eu até diria mais. Eu tenho uma coisa com isso que é o cai. seguinte. Eu não sei o que é que seria alguma mulher, se eu fosse homem, vir do nada, Me dizer aspas, interromper a minha vida. Não sei o que é que seria. Eu não sou homem, não sei como seria. Vir do nada com estes bebês que chegam, porque eu sinto que os bebês vos chegam. Portanto, eu não sei o que é que seria eu estar na minha jornada, achar que eu vou fazer filho quando tiver 30 anos e de repente, sabemos, a Giovana já disse, os homens, quem não quer se cuida, tudo bem. Mas a verdade é que eu sinto que vocês recebem tantos filhos quanto as mulheres quiserem. decidirem dar. E muitas das vezes isso também está associado a um comportamento que nós temos, que é a trigueira, né? Nós não estamos... Não estamos muito confortáveis com um comportamento sexual responsável. E, portanto, se eu sinto que eu estou com o Marco há 3 anos e cheguei aos é 32... melhor explicares isso de trigueira, tipo a tua audiência internacional. Não, ele sabe, Obrigada, sabe obrigada. bem. Aqui O agora trigo voltando, internacional. falando um bocadinho a sério. Voltando um bocadinho a falar a sério o número de filhos impacta naquilo que é a nossa vida, né? Claro. E a decisão, eu queria muito saber se a decisão sobre o número de filhos é comum, não é, ou se vocês terão quantos forem que surgirem. E como lidam com isso. Nós já tínhamos falado sobre isso. Nós já, mas já Sim, respondemos antes de ir. indiretamente. Falamos um bocadinho sobre isso. Acho que o Keita falou. Quando dissemos que
quer queiramos, quer não, independentemente daquilo que são as nossas ideias, as nossas vontades, aquilo que achamos que é certo, etc, etc, a nossa sociedade é machista, é patriarcal. E os homens vão continuar a fazer o que quiserem porque podem. Ok? As mulheres vão continuar a trazer filhos, eles vão assumir se quiserem e a vida vai continuar a seguir a sua trajetória. Ok. Temos que ser Realistas. Está na fatalidade. Realista. Vai acontecendo. Vai acontecendo. Ok. Sim, porque na Vai verdade... ac- na ou verdade seja, você- mas eu lamento, ou seja, eu volto à velha conversa e eu não estou a falar, e nós temos que deixar de olhar só para o nosso umbigo. O fato de nós termos experiência de sermos bons pais, graças a Deus aqui nesta sala percebemos que todos tiveram um pai presente. Isso. Há muita realidade lá fora, não é Instituto de Estatística. Se fores conversar com um amigo, se fores não sei quem, com o primo, com o teu próprio sobrinho, com não sei quem, tu vês que o que mais há em Angola, parece que não, é ou seja, filhos de pais que não estão aí, que não estão presentes. Ou seja, podem não estar, mas agora, todos nós temos que ter consciência do qual é os traumas que se podem causar a uma criança que não tem essa presença. E não vamos falar de nós. Quando se fala nisso, não são egos ou menos egos, vamos falar do que nós vemos, o desafeto que muitas crianças crescem. Isso é que me Nem todos os pais têm o aterroriza. esforço de congregar Não, as crianças. não têm, nem querem. Essa abordagem da Wanda me faz desconstruir a questão da Marinela. Imagina criar filhos em África, sendo africanos, como ela nos questionou, de pais separados. Aí, vamos falar outro tema. Agora, tem essa questão que o doutor disse, que se redescobriu e está a passar essa mensagem, né? Mas resta saber se do outro lado da mãe se descobriram, se passa a mesma mensagem, porque há um choque Vamos de informação. Boa. Epá, porque nós filhos não pesamos, eu acho que eles não pesam. Qual é... Certo. Hoje não vamos, muito, é né? mesmo Porque há uma 10 abertura na relação entre os pais e os filhos que é maior. Os filhos não pesam que a palavra do pai hoje tem mais peso do que da mãe. Nós, principalmente se forem rapazes, olham muito para a mãe. Porque a mãe é que... Porque... Não entrem, não é para entrar, não é para Não mudar, é para entrar, é só perguntar para mesmo. ouvirmos, para falarmos. Yeah. Olha muito para a mãe, porque nós não tínhamos aqueles pais afetivos. Não é? Então, pronto. É uma questão que é... Então eles podem estar em várias casas porque não são afetivos, porque nós não temos a questão. Por isso, talvez é que a gente... Vocês... É assim, Então, o direito do pai e da mãe, o direito dos avós paternos são os mesmos dos avós maternos. não são? Ou são? São os mesmos. Então, se os meus avós paternos são modernos, né, super africanos, redescobriram, os meus avós são daqueles que o branco é o melhor. Há um choque De cultura na cabeça da criança. Vocês têm essa preocupação de que uma criança que está com a mãe... temos. É o trabalho do pai. Sim, Ok. Mas a maior parte não tem. Para o Marco encerrar isso. Vai irmos Eu para só o queria intervalo. dizer, questão de números, eu acho muito engraçado. Eu desde muito puto que tenho o meu número, 7. 7 filhos? 7 filhos. Mas se calhar eu devia ter feito a ideia de 7 filhos com a mesma mãe. Esse nunca foi o meu plano, se era 7 filhos com a mesma mãe, Ok. se era com diferentes mães. Eu só sabia que eu queria ter 7 filhos. Oh, tá? ok. Então, tá faltando um. Então, a cena qual é que é? É que é preciso, o que eu quero aqui dizer é que é preciso termos consciência, e eu falo muito disso abertamente, que teres filhos com várias mães é extremamente complicado para todo mundo. Todos os envolvidos. Boa. Todos. Boa, Marquito, fala. Pai, mãe, filhos, avós, MDC do outro, horário de férias de uns, horário de férias de outro, programa da mãe, Financeiros, religião tudo. que a mãe acredita, que a outra mãe não acredita. acredita. É É muito. uma Vucu, vucu. complicação muito complicada, muito grande. Muito complicada. É mesmo. Aí sou eu não aqui, cuidado com palavras. É pesado. O pionagem esteve bem aí. Teve. Mas o que eu quero dizer é que eu Teve. lembro-me de uma vez estava a ter uma conversa com a Marinela e ela disse-me uma coisa que foi, Marco, filhos do mesmo pai não é igual a filhos da mesma mãe. E nós, nesse verdade, dia, é verdade. fomos, tipo, eu fui aos arames e disse, tu és maluca do lixo, Yeah. só podes estar a falar da tua própria experiência, não me digas isso nunca mais. Não Por pode quê? mesmo. Porque para mim, Marco, os meus filhos são meus filhos e ponto. Exato. Para ti. Se alguém lhes perguntar
quem é a tua mãe ou quem deixa de ser tua mãe, não vai ser na minha presença de certeza absoluta. Exato. Yeah. E nem vai ser pela dinâmica deles, porque eles não têm uma dinâmica de se Filhos de estranhar. pai. Isso, ok. Sim, Eles tu têm garantes uma isso. dinâmica Tu de- Tu garantes Mas isso. eu sou Papá, falando- mas quantos Mas tu sabes o que garantem? significa dizer Quantos é tua irmã garantem? de pai. Yeah. Tu sabes o que Eu- significa. eu sei A porque eu Wanda é não tua tenho irmã Quantos pais? de pai. Agora deixa eu só explicar. Ninguém diz Sabes de mãe. porquê? Sabes porquê? Irmãos Sabes de porquê? mãe são irmãos. Sabes porquê? Podemos que eu discutir de marco? novo. Ah, não, Sabes não, porquê? não Vamos chamar, vamos vamos fechar. gozar. Mas eu marco. Intervalo. Temos intervalo, deixa só aí. Intervalo. No próximo episódio tem mais. O próximo é quente. É que é complicado. Ei, agora é que vamos entrar.